Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um momento muito bacana, ok? No vídeo anterior, eu trouxe aqui o relato de que a própria Bíblia, né, mostra que o Pentateuco, ou naquele caso ali o livro de Gênesis, ele foi escrito no período do exílio babilônico, ou num período posterior, mas de forma nenhuma antes. Eu citei aqui Gênesis, né, no capítulo 12, no versículo 6, e citei também Gênesis, no capítulo 36, no versículo 31. Mas tem várias outras passagens que mostram que a Bíblia, né, que nós conhecemos hoje, ou o Pentateuco que nós conhecemos hoje, foi escrito ali, naquele período, provavelmente no período do exílio babilônico ou posteriormente. Né? Eu coloquei aqui meu ponto de vista acreditando que foi no período do exílio babilônico. Mas hoje eu quero trazer aqui, eu até pincelei, né, naquele vídeo, o porquê, né, da Bíblia ter sido escrita ali no período do exílio babilônico e qual a importância, né, dela ter sido escrita, ou seja, qual a importância da história do povo de Israel ter sido relatada, né, de maneira escrita para que as outras gerações tomassem conhecimento da história do povo de Israel. Baseado, né, na própria Bíblia, né, baseado no livro de Daniel, por exemplo, onde que a gente vê aquela preocupação, né, com o futuro do povo de Israel e também pelo fato de ter sido os livros já comprovadamente escritos naquele período do exílio ou posterior, eu entendo que havia uma preocupação com a extinção do povo de Israel. E por isso eles escreveram a história do povo contada de boca em boca, né, durante séculos. Aliás, a Bíblia são pouquíssimas as passagens que a gente pode falar que elas foram escritas no ato, né, do fato, a não ser as cartas, né, que nela está contida, e também o livro de Apocalipse, que supostamente tenha sido escrito pelo próprio autor. Tirando essas cartas e tirando o livro de Apocalipse, os outros livros, né, foram escritos anos depois ou séculos e séculos depois. Então a história original, com certeza, foi modificada no decorrer do tempo. Ali eu entendo que havia essa preocupação do extermínio completo e permanente, definitivo do povo de Israel, e por isso eles começaram a escrever essas histórias contadas. Lembrando que eles tinham motivo, né, para ter essa preocupação no coração deles, porque um século e meio antes, a Síria havia invadido o território de Israel. Eu acho que o rei Salazar, se não me falha a memória, né, se não for esse, me perdoe, mas a Síria invadiu o território de Israel e levou para o cativeiro as tribos do norte, né, as 9 tribos e meia, sobrando só a meia tribo de Manassés, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá no sul. Então, agora preocupados, né, e com medo da extinção completa, né, do povo de Israel como nação, como povo, as pessoas, né, eruditas ali que estavam no meio do povo começou a escrever ali o Pentateuco, começou a escrever a história dos juízes, né, e dos reis de Israel, contar na história de Israel escrita, né, segundo os relatos que haviam chegado até eles, para que o povo de Israel se fortificasse como nação, para que o povo de Israel tivesse uma identidade. Isso foi fundamental, né? A gente sabe que o povo de Israel, depois desse período, no ano 70, eles foram dispersos, né, mundo afora, e eles não perderam a identidade. Então, esses escritos foram fundamental para o povo, né, de Israel. Se houve essa preocupação, né, que eu entendo que houve naquele período, essa preocupação não foi em vão. Essa preocupação fez com que o povo de Israel se tornasse um povo forte, né? Tivesse essa cultura forte que eles têm hoje, essa cultura que mesmo num período longo, né, de exílio, que foi o período de 70 até o período agora de 1948, não permitiu que eles se dispersassem ou deixassem de existir, né, como povo e agora como nação. Então, aquele período, né, babilônico, ainda que naquele momento tenha sido um momento trágico, ele foi fundamental para que Israel continuasse a existir ou que pelo menos tivesse essa cultura forte que eles têm hoje, capaz de uni-los, né, independente da nação onde eles estejam vivendo suas vidas.
Então essa é a minha opinião. Eu acredito que não só, né, os historiadores, mas a própria Bíblia, né, ela nos prova que a história do povo de Israel foi relatada ali, num período babilônico. E que isso, né, foi fundamental para que o povo de Israel tivesse essa cultura forte que eles têm hoje. Ainda que a gente encontre ali muitos fatos que não batem com a realidade do momento, ou seja, fatos fictícios, fatos, histórias que foram criadas, mas ela foi fundamental para que o povo de Israel se tornasse uma nação forte e convicta, né, das suas raízes, das suas tradições. Dá-se a entender pela própria Bíblia que ela foi criada ao longo do tempo, ok? Eu espero que esse vídeo seja uma conclusão do vídeo anterior e que ele tenha acrescentado algo mais aí ao seu conhecimento, ok? Eu vou deixando um forte abraço. Se você tiver gostado do conteúdo, deixe o seu like, ok? Forte abraço para você.